Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você se encontre no planeta Terra hoje, você está agora acompanhando o programa Ho Oponopono. Eu sou Cristina Pinho e agradeço a presença de vocês que estão ao vivo, online. Não tem ninguém que tenha entrado no chat. Na verdade, agora, no dia de hoje, eu gostaria de utilizar hoje o programa Ho Oponopono para estarmos fazendo uma prática coletiva, mas antes eu queria que a gente pensasse um pouquinho e analisasse algumas questões que me incomodaram muito essa semana. Na verdade, foram algumas notícias que mostraram maus tratos, abusos e uma barbárie realmente em relação a alguns animais. Eu falo alguns animais porque esses foram os que os noticiários retrataram e trouxeram pra gente. Mas a gente sabe que tem muito mais coisa acontecendo aí, porque os animais não têm voz. Então, somos nós responsáveis por eles e os únicos também que podem fazer alguma coisa por eles. Do ponto de vista do Ho Oponopono, tudo o que a gente está vivendo na nossa realidade, por mais desagradável e insana que seja, é um reflexo do nosso mundo interno. Ou seja, tem alguma parte nossa que está querendo emergir das sombras, provavelmente de memórias, de padrões de pensamento, de padrões emocionais, de outras vidas, para quem acredita em outras vidas, ou de herança genética, herança genealógica, que a gente pode estar levando no nosso DNA de outras gerações das nossas famílias, dos nossos ancestrais. E isto se manifesta no nosso universo, no nosso campo de percepção, para a gente poder justamente dissolver, perdoar, purificar, transmutar. Eu enfatizo isso aqui no começo porque se vocês puderem depois acessar a página Ho Oponopono Manifesta, Ho Oponopono Além da Manifestação, que está no Facebook, tem um post que o Fábio Henrique colocou, que se chama Por Trás da Raiva, que é muito interessante, porque ele mostra justamente o quanto você não pode reagir com raiva para um acontecimento bárbaro desse. Porque justamente o que a gente pensa que é o mais lógico, que é reagir, que é gritar, que é fazer um escândalo, ou que é anunciar para todo mundo e ficar com aquela sensação horrível de injustiça, de indignação, de horror. Quando a gente entra nessa vibração em resposta a um ato, a uma atitude, a um fato, um acontecimento que está acontecendo, a gente simplesmente está reverberando na mesma frequência. E este é o problema que a gente vem falando aqui no Ho Oponopono nos últimos programas, porque a gente continua inconscientemente ou se achando na razão, porque a gente está agindo com razão apenas a partir do ego, apenas a partir dessa nossa parte consciente. Então, quando a gente age e reverbera na mesma frequência, a gente está apenas espalhando a mesma frequência de dor. Essa frequência ou essa informação dolorida, ela precisa acontecer, ela pode acontecer para a gente acordar.
No momento que a gente acorda e percebe que aquilo nos incomoda, você tem que fazer algo que dissolva aquela realidade, que dissolva aquela energia que está materializada naquele fato absurdo. Que fato absurdo que eu estou falando hoje? Na verdade, são dois fatos. Um foi esse massacre cometido por pessoas de baixa renda de uma cidade que se chama Santa Cruz do Arari, no Pará, no estado do Pará. E provavelmente movidos pelo prefeito, a prefeitura anunciou para essas pessoas de baixa renda que estava dando R$ 5 para cada animal, para cada cão que fosse entregue na prefeitura. E eles estavam sendo caçados, os cães estavam sendo caçados nas ruas. Foram levados cães que estavam cães abandonados, mas também cães de pessoas que eram cuidados, que eram tratados e que aconteceu de estar na rua, ou de estar num jardim aberto, ou de estar numa casa com um portão baixo, e eles entraram e levaram. A informação é que pelo menos 100 já foram exterminados e mais 200 foram levados. Não se sabe se foi para uma ilha, porque acabaram vendo que nesse lugar eles não tinham para onde sair, os cães, e não tinham comida, não tinham bebida, então foi, vamos dizer, um inferno canino que foi criado ali. A gente não sabe o que foi que moveu isso, se foi apenas uma represália desse prefeito. As justificativas que estão na mídia é de que foi para prevenir ou para repreender um ataque que um cão tinha feito. Ora, talvez um cão tenha atacado esta pessoa, o prefeito, e ele tenha dado essa ordem para dizimar todos ou qualquer um. Não se sabe exatamente, porque agora não aparece quem é que gerou isso. A questão é que, quando a gente vê uma coisa dessas, é bárbaro, a cidade entrou em pânico, já tomou providências, já autoridades já foram para lá para verificar o que é que realmente aconteceu. Independente disso, essa notícia continua correndo e a gente continua sofrendo. É importante que essa notícia corra para a gente fazer alguma coisa, mas não especialmente ou simplesmente para a gente continuar na vibração do sofrimento. Porque senão você, que é um radinho, você emite essas mesmas ondas sonoras de sofrimento. E isso não faz bem nem para a sua vida pessoal, nem para a sua família, nem para todo o teu meio ambiente. Então, não vamos nos deixar levar por essa barbárie. O que é preciso é olhar para um fato, para uma intenção, para um acontecimento bárbaro e conseguir se conectar com essa parte mais luminosa sua para poder lidar com aquela projeção que está emergindo do nosso subconsciente. Então, nesse momento, a gente vai fazer essa prática específica para esse caso. E eu vou incluir nessa prática todos os abusos cometidos não só com eles, mas com outros animais. A segunda história que eu quero também falar aqui é uma história que também me chocou muito essa semana, que foi a captura de um tubarão fêmea, tubarão martelo, da espécie martelo, se não me engano, em Maceió, no estado do Alagoas. Uma imensa, gigantesca tubaroa, vamos dizer assim, que estava prenhe de 80 filhotes. Eles comemoraram. Na justificativa é porque já foram encontrados tubarões que atacaram banhistas em algumas praias do Nordeste. Bom, só
se pensa nesse lado que o ser humano foi atacado por um tubarão. De novo, os animais não têm voz. Somos nós que temos que ter um pouco mais de discernimento para poder enxergar o que é que está por trás, o que é que pode ter gerado aquela atitude deles estarem ali por perto dos banhistas, tão próximos para poder atacar. Eu não sei exatamente o que acontece em Maceió, mas eu sei que em Recife o que acabou gerando alguns ataques de tubarões na costa do Recife é porque construções e desvios na região do mangue, do manguezal, foram sendo feitas, então as pessoas foram invadindo regiões e áreas e acabaram fechando ou limitando o caminho normal dos peixes marinhos e dos tubarões especificamente naquela região. Aconteceu que criou-se, foi gerado um fluxo diferente no mar para esses animais. Eles não tinham mais aquela costa, aquele caminho que eles faziam, e aquele caminho acabou sendo levado para a costa. Eles não foram propositalmente atacar seres humanos. Eles foram tirados do habitat dele e foram levados por uma outra rota que passava em frente. Isso é um pouco só para mostrar o quanto qualquer atitude, qualquer ato que a gente veja, na sua maioria, porque é claro que você de vez em quando vê um acidente bárbaro com um animal específico em relação ao ser humano, mas em geral, o grande predador não é nenhum animal, não é nenhum ser do reino animal, é do reino humano mesmo. E nós temos essa responsabilidade, especialmente com qualquer prática que você tenha de purificação desses campos de memórias que vêm à tona, que eu conheço basicamente a chama violeta e todo o trabalho de purificação e de lida com essa parte subconsciente do Mestre Saint Germain, e o Ho Oponopono, que trabalha com mais de 25 práticas, justamente para lidar, para relacionar-nos com essa nossa parte que atrai esses problemas na nossa vida. Então, eu quero agora, citando esses dois, vamos dizer, exemplos, fazer só uma reflexão antes da gente começar a nossa prática, que é cada vez que a gente se relaciona com qualquer ser na nossa vida, a gente está se relacionando com um reflexo do nosso interior. Cada pessoa na nossa vida, no nosso mundo, é uma projeção do nosso inconsciente, é uma metáfora, é uma mensagem, é uma informação que vem do nosso inconsciente, do nosso interior. E ela está se comunicando com a gente, dando algum recado. Quando a gente está entrando em contato, principalmente com a natureza, ela só traz informações e, vamos dizer, energias, vibrações, informações que buscam nos levar para um equilíbrio, tanto do reino mineral, quanto do reino vegetal, quanto do reino animal. Eles estão praticamente à nossa disposição. E a gente, seres humanos, em geral, temos uma tendência a usar, a explorar e, muitas vezes, a maltratar. Por pura ignorância, para não dizer às vezes em alguns casos maldade, mas por pura ignorância. Então, esse programa de hoje é para a gente estar realmente mais atento com
toda a nossa relação com qualquer ser do reino mineral, do reino animal e do reino vegetal. Então, neste momento, eu vou dar 1 minuto só, uns segundos, para a gente voltar e começar apenas e diretamente com essa prática, tá bem? Só 1 minutinho, já estou de volta. Não saem daí.